Mas eu acho o seguinte, eu acho que há uma diferença de definição de mercado entre Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Alemanha, enfim, esses países desenvolvidos. A definição de mercado de capitais lá é que, realmente, lá é um mercado de risco. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você interpreta e acha que nos Estados Unidos você encontra oportunidades como encontra aqui? Essa seria uma outra pergunta. O que acontece? Eu acho que tem dois pontos de vista, né? Do ponto de vista de indivíduo, de cidadão e de pessoa que vive na economia, sem sombra de dúvida, aqui é muito melhor que no Brasil. Como indivíduo, né? Como cidadão. A forma que o governo trata as pessoas e como ele devolve os seus impostos para você. Então, a infraestrutura é melhor, segurança é melhor, tudo isso é melhor. Só que quando a gente fala de mercado de valores, empresas listadas, eu tenho uma comparação, o senhor com certeza já fez isso muitas vezes, quando a gente analisa o risco-retorno, o que a empresa pode te proporcionar em termos de yield, principalmente, no Brasil, não tem comparação, é muito melhor investir. Essa seria uma outra pergunta, né? Eu moro aqui hoje, mas eu tenho pretensão de voltar para o Brasil, num curto prazo aí, no ano que vem. E eu quero construir uma carteira para as minhas filhas, né? Só que a gente acaba vendo isso aqui e a gente acaba sendo seduzido, né, pelo país. E a gente vê toda essa bagunça no Brasil, em termos macro, né? Só que no micro tem oportunidade. Como é que o senhor interpreta ao longo desses anos, assim, eu acredito que o senhor foi muito seduzido também para investir aqui, eu vim para cá, muitas pessoas te pressionando, né? Eu acredito. E é o que eu estou sentindo hoje pelos meus pais. Eles me chamam de louco, porque eu invisto só no Brasil, eu não coloco um centavo aqui. Eu nunca fui seduzido, porque eu sou filho único de uma mãe viúva. Eu fiquei... Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. Eu não tenho irmãos. Então, eu nunca fui seduzido, nem induzido. Mas eu já fui, assim, tentaram conquistar. Vem comprar uma casa aqui, vem morar aqui, vem investir aqui, tá entendendo? Mas eu acho o seguinte, eu acho que há uma diferença de definição de mercado entre Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Alemanha, enfim, esses países desenvolvidos. A definição de mercado de capitais lá é que, realmente, lá é um mercado de risco. Porque você compra um papel, uma ação, cujo valor patrimonial é e você paga 50, 60, 40 dólares. Então, você assume um risco muito grande. Aqui, eu digo que nós não somos um mercado de risco, nós somos um mercado de oportunidades, está entendendo? Assim, do ponto de vista de investidor em bolsa, com a expectativa de retorno em yield, em renda, o que acontece aqui é a inflação é em torno de 5%, 6%. Só que o retorno médio também do yield é em torno de 3%, ou seja, menor a inflação. Um pouquinho. Deixa eu completar. Isso daí é o que o governo fala. Mas a inflação não é 5%, 6%. A inflação é mais de 15%. Não, isso aqui. Aí nos Estados Unidos. Isso. É uma pergunta no sentido assim, de comparativo. Porque aqui 5%, 6% de inflação, só que yield médio em torno de 3%. No Brasil, o que o governo fala, né? Em torno de 10%, 11%. Mas a gente acredita que seja maior. Só que em comparação também, o yield de muitas empresas hoje, se você comprar, tem transmissoras... Eu vi isso acontecer com a minha carteira, 15%, 16%, 18%. O senhor acredita que é um fator psicológico isso também? Porque a pessoa fala, você é louco de investir nos Estados Unidos, não tem retorno. Aliás, você é louco de investir no Brasil, não tem retorno, desvalorização da moeda, o Brasil não é seguro. Só que o retorno em dividendo é muito maior. O fator que te alimenta é melhor. Então, esse fator acaba sendo um fator psicológico, isso? Ou não? Ele é um fator psicológico, só que você tem que fazer o seguinte, no meu modo de interpretar. Você tem que imediatamente reinvestir esse valor aí. Senão ele acaba ficando pior do que nos Estados Unidos. Tá entendendo?
Lá, por exemplo, isso é uma inflação de 2% e nós tivemos o sonho de um dia, o Guedes teve o sonho de um dia de ter a inflação de 2,5%. Só que nos Estados Unidos, o procedimento econômico é diferente daqui. Aqui, lamentavelmente, convertem-se todos os ativos em ativos financeiros. Então, se você compra um apartamento, não interessa se tem ou não inflação, ele é reajustado mensalmente. Então, o preço do automóvel é reajustado mensalmente, o salário é reajustado, então, tudo é reajustado de uma forma mensal. Como é que você pode ter uma correção pequena se você reajusta mensalmente? Está entendendo? Isso é óbvio. Exato. Então, agora, os Estados Unidos tem uma coisa muito importante. Ele tem uma moeda que lá no país é moeda. Fora do país é um título de crédito. Está entendendo? Porque tem muitos países e muitas pessoas que investem no dólar, né? Então, eu acho que ele é um título de crédito também. É um fator de investimento. Essa talvez seja a grande diferença entre nós. Agora, existe a maior diferença é a questão da governança dos nossos governadores, né? Lamentavelmente, todo mundo sabe que ter 513 deputados federais, cada um carregando 40, 50 assessores, é um absurdo, mas a gente engole esse sapo e tem que engolir mesmo. O governo não faz nada. Na minha modesta forma de pensar, a reforma mais importante que deveria se fazer no Brasil é a reforma política, que você trocando os políticos, você troca tudo atrás. Só que os políticos são eles que vão produzir reformas e jamais eles vão fazer isso. Então, pensando de uma forma assim um leque de pensamentos melhor, talvez nenhum dos três poderes, né, seria capaz de mudar isso. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu acredito que um outro poder também não teria condições, por enquanto, que é o poder econômico, né?